Já oramos ao Senhor por sua bondade. Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele nos garante uma oferta de abundância de alegria. Por isso, nesta noite, o desejo do nosso coração é que você se encha da presença do Senhor, porque só Deus pode trazer ao seu coração a resposta certa. Talvez você pode encontrar algumas respostas para a sua vida que não estejam pautadas na palavra do Senhor. Mas com certeza, seguramente, a resposta certa vem do Senhor. E quando nós falamos de respostas, de caminho, de dúvidas, nós temos que voltar para aquilo que o Senhor tem nos orientado. O tema deste ano será Aprendei de mim, como alguns dos irmãos já sabem, ou a maioria já sabe. E aprender do Senhor é algo que nos leva a buscar também humildade, buscar trocar aquilo que temos. Quando o Senhor Jesus ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Existe um imperativo, existe algo que é pertinente a você, que é vir até Ele, que é reconhecer que você está sobrecarregado. Imagine que você esteja com tantas coisas que você está se arrastando pelo chão. Mas se você não reconhecer que você está sobrecarregado, quem é que vai poder te aliviar? Como você vai poder chegar diante do Senhor e trocar o seu fardo, se você não reconhece o fardo que você leva? Como você vai poder assumir diante de Deus o jugo dele, se você não admite que existe um jugo sobre a sua vida? Por isso a realidade no aprendizado é que ela é uma via de mão dupla. Não existe ensino, não existe aprendizado, quando apenas há a intenção do mestre em ensinar. É necessário, é imprescindível, que haja a atenção do aluno, do aprendiz, em querer absorver aquilo que o mestre tem a ensinar. Por isso, nesta noite, nós queremos falar de riscos. Nós vamos falar que é necessário, para termos uma boa disciplina cristã, para sermos realmente e verdadeiros cristãos, reconhecer que há um risco. E esse risco Jesus, Ele já correu por nós, mas em semelhança, Ele quer que nós também nos arrisquemos. É importante você se arriscar. É importante sairmos da zona de conforto. Talvez se você trabalha em uma empresa que tenha um foco em crescimento, você vai ter várias palestras motivacionais dizendo que você não pode estar confortável, dizendo que você não pode estar em uma mesma posição em um período longo de tempo. É necessário que você esteja desconfortável, porque é o desconforto que vai ser a mola mestra para que você equilibre e torne a ser confortável outra vez. E nesse desconforto, em busca de um conforto, você vai ter uma ação. É isso que nós queremos nesta noite entender diante daquilo que Deus tem para nós. As empresas, elas correm atrás do ouro e da prata. Nós corremos atrás daquilo que é unicamente importante para nós, que é compreender a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Se você não está buscando a vontade do Senhor para a sua vida, você está seguindo por um caminho de ilusão. É um engodo. Você está se iludindo. Você está, talvez, ouvindo falácias que não vão te levar para lugar nenhum. Os judeus experimentaram no deserto ouvir os seus corações. E por 40 anos, eles andaram em círculo. Porque eles não ouviram o que era a voz precisa de Deus para a vida deles. Talvez você tenha passado muitos anos na sua caminhada, andando em círculos. Porque você prefere o conforto do que seguir para o caminho que Deus deseja para a sua vida. E isso não é algo exclusivo de você. A humanidade, nós como homens caídos, nós vivemos dessa maneira. Por isso nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor leve a todos nós a nos arriscarmos mais, a sairmos da nossa zona de conforto, a enxergarmos na palavra a verdadeira salvação, primeiro do judeu, depois do grego, e a todas as línguas e povos e nações.
Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. O tema desse sermão, aprenda a correr riscos. Se nós vamos aprender, é com o Senhor Jesus. E se nós vamos ver pela melhor régua que nós deveríamos ter, que é o Mestre, que nós aprendamos então e coloquemos em prática, assim como a Bíblia diz, não sejamos tão somente ouvintes, mas praticantes. É importante que nós saímos daqui praticando aquilo que Deus diz para nós. Eu vou fazer essa leitura com os irmãos e depois nós vamos orar. Lucas 4, versículo 16. Nós vamos ler até o verso 30. Eu estou usando a versão NVT, nova versão transformadora. E se você tem um aplicativo de celular, você pode me acompanhar nesta versão. Diz assim: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado. Como de costume, ele se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós testemunhamos aqui a revelação da Tua Palavra. Aquilo que o Senhor fez no passado, só reverbera para nós agora aquilo que o Senhor faz no presente através de nós. Pai, nós cremos nesta palavra. Nós cremos que o Senhor cumpriu, ó Pai, e cumpre a profecia de Isaías. O Senhor liberta os cativos. E por isso nós pedimos, nos liberta nesta noite. Nos liberta, Senhor Deus, das amarras que nos seguram. Não nos deixe, Senhor Deus, na zona de conforto, ó Pai, que muitas vezes nós buscamos por temer, Senhor Deus, viver do Senhor, viver para o Senhor, viver com o Senhor. Deus, desperta em nós o Teu Espírito, desperta, Senhor Deus, ó Pai, em nós a vontade, o desejo, porque o Senhor colocou em nós um espírito, ó Pai, de intrepidez. Senhor Deus Todo-Poderoso, acalma o nosso coração, tira de nós a ansiedade, que às vezes tem impedido de ouvir a Tua voz. Que nós não sejamos como esses, ó Pai, que desejaram, ó Pai, a Tua morte, mas que nós, ó Pai, possamos aprender, uma vez confrontados pela Tua Palavra, que nós devemos mudar a nossa direção, converter o nosso caminho e seguir ao Senhor, ó Pai. Abençoe nesta noite, usa, ó Pai, humildemente este pregador, para que seja a Tua voz, para que seja a Tua Palavra, porque só o Senhor é digno, ó Pai. Toda a honra e toda a glória pertence a Ti, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos uma frase, eu vou pedir para colocar como é de costume na imagem. E a frase diz assim, vamos ler juntos? Você
eufórico. Sair da zona de conforto é uma provocação. É preciso provocar sair da zona de conforto. E a primeira pessoa que será, talvez, desconfortavelmente movida dessa zona de conforto, é você mesmo. Mas uma vez que você sai da sua zona de conforto, realmente, você vai tentar trazer outras pessoas para a verdade, para a luz. A verdade nos incomoda. A verdade mostra para nós quem nós somos. E foi isso que estava acontecendo ali na Galileia. Eu queria que você agora fosse transportado comigo nessa história. O que está acontecendo? Jesus, ele é um galileu. Ele está voltando para sua casa. Isso é muito importante. E havia ali, depois do período babilônico, pós-exílio, os judeus haviam construído lugares que eles se reuniam para aprender da palavra, para discutir, para deliberar sobre algumas coisas. Os rabinos daquela época ensinavam que se você conversasse, se tivesse um ou dois ali reunidos falando qualquer coisa, seria uma roda de escarnecedores, mas se você estivesse um ou dois reunidos falando e estudando da Torá, ali haveria a Shekinah, a presença de Deus. E eles construíram então um lugar chamado sinagoga. É este lugar que os judeus usam para deliberar. É esse lugar que os judeus usam para aprender. As crianças tinham ensino durante a semana ali. E no dia do Shabá, o sábado do judeu, era ministrado um culto, era tido um culto como o nosso. Claro que não tinham louvores assim como nós, com tanta aparelhagem, com tanta vanguarda. Eram mais salmos que eram recitados e cantados. E Jesus está ali naquele lugar. Jesus, ele está ali, mas ele está ali não para viver uma rotina, mas para provocar um desconforto. Não um desconforto que gerasse neles ali algo ruim, mas um desconforto para que eles entendessem que durante anos eles estavam lendo a Bíblia, lendo ali a Torá, e não estavam compreendendo nada. E eu quero dizer como um primeiro alerta para você, é importante que você ore e peça a Deus que ilumine, que te dê a iluminação, o entendimento para as Escrituras. Senão você vai ser um leitor assíduo da palavra, mas você não vai compreender o que Deus quer para você. E por isso o primeiro ponto é, jamais recuse uma oportunidade dada por Deus. Deus oferece ali para Jesus uma oportunidade única, uma oportunidade de desconforto. Jesus entra, havia ali uma referência muito forte, algo comum estava acontecendo ali. Ele entra na sinagoga e era comum eles terem o que os judeus chamam de paraxá, que é a porção, e depois uma segunda porção que eles liam. A primeira porção sempre era no Pentateuco, sempre era um livro da lei, e a segunda porção sempre era um livro dos profetas. Então o que Jesus está testemunhando ali era algo muito comum. Era muito comum. Eles se assentavam, eles abriam ali a arca, tiravam os rolos e liam uma porção do Pentateuco e uma porção dos profetas. Mas Jesus, ele lê a porção profética e ele diz assim, no verso 20, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. Então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. É essa mensagem que eu quero que você entenda, que Jesus aproveitou uma oportunidade. Ele aproveita a oportunidade de falar aos seus conterrâneos, a pessoas que talvez cresceram com ele, pessoas que sabiam quem era a sua família, mas para entender que na rotina, mesmo nas nossas rotinas, há momentos, há lampejos que nós devemos romper com o natural e viver o sobrenatural de Deus. É isso que ele está perpetrando ali naquele momento. Jesus está rompendo com a rotina, rompendo com aquilo que é natural, rompendo com aquilo que é óbvio. E ele está partindo para algo desafiador, que é dizer para eles que haveria salvação. Há salvação. Por isso, eu quero dizer para você, o Senhor chamou você, talvez para viver na sua rotina, mas ter lampejos
daquilo que é o sobrenatural na sua vida. Não há problema você viver uma vida rotineira, o seu cotidiano ser preenchido com coisas, talvez o trabalho, talvez o estudo, talvez elementos que sejam muito comuns para você. Mas se você tiver o coração voltado para Deus, Deus vai usar esses elementos do dia a dia para que a palavra dele seja anunciada. O que Deus pede de nós muitas vezes é que nós tenhamos relacionamento com as pessoas, que você realmente esteja se relacionando com os outros. E isso é arriscado, e isso é arriscar-se. E Ele deseja que você se arrisque. Nós vivemos hoje uma sociedade digitalizada, que vive da internet, que vive dos aplicativos. E isso trouxe uma facilidade muito grande para nós. Me lembro que quando eu cheguei em São José dos Campos, era muito difícil saber qual restaurante estava aberto ou não, saber qual pizzaria você poderia pedir a pizza. E eu, como de uma tradição paulistana, acostumado a comer mais tarde, então às vezes eu ligava na pizzaria e já estava fechado. E o aplicativo nos trouxe uma facilidade. Mas esse aplicativo também nos isolou dentro de casa. Porque você ia até a pizzaria, ele estava fechando, e ele falava assim, não, já está fechando. Ah não, aqui fecha 10, 10h30, aqui não fica até as 11. E você tinha um relacionamento. Hoje não. Hoje você só tem talvez estrelinhas para colocar. Talvez você dá nota 10, talvez você dá nota 8. E o que está faltando nisso aí? Relacionamento. Jesus, ele não precisava ir na sinagoga. Ele não precisava ir ali e ler o profeta Isaías. Mas ele foi. E é isso que Deus quer de nós. Deus não exige que nós vivamos uma vida pautada em coisas muito extraordinárias. Mas Deus quer que na nossa vida ordinária surja o extraordinário. Como assim? Deus quer que na nossa vida que é cotidiana, no nosso ordinário, naquilo que nós estamos conversando, no nosso trabalho ali, na nossa labuta, nós possamos em algum momento olhar para o Senhor, olhar para as pessoas que estão se relacionando conosco, e talvez trazer uma palavra de conforto, talvez trazer uma palavra de salvação. Tenha certeza que toda pessoa que passa pelo seu caminho, ou ela te influencia, ou ela é influenciada. E o desejo de Deus para nós é que nós sejamos influenciadores. Nós começamos a nossa vida muitas vezes sendo pautados pelos jornais, pelos rádios, pelas emissoras de rádio. E nós começamos o nosso dia talvez bem cedo, ouvindo coisas, tragédias, coisas ruins. E o nosso sentimento vai se enchendo daquilo. E aí você abre o jornal e só tem tristeza, só tem corrupção. E eu quero dizer que nós somos o bálsamo para estas coisas. Assim como nós, as pessoas estão ouvindo as coisas ruins acontecerem, a corrupção no Brasil, as coisas ruins acontecerem, as tragédias. E Deus está chamando você, meu querido, minha querida irmã, para trazer bálsamo para essas pessoas, para dizer, essas coisas não são um fim em si mesmo, existe algo maior. Os judeus ali da Galileia, eles estavam ali seguindo a sua tradição, ouvindo aquilo que era natural para eles. Depois dessa palavra, talvez eles iriam ouvir dizer que Isaías foi um grande profeta, e eles iriam felizes para suas casas. Mas Jesus decide ousar. Jesus decide arriscar. Ele não recusa uma oportunidade. E essa frase, essa recusa de oportunidade, é isso que nós temos que gravar. Se amanhã, se agora à noite, o Senhor te levar para algum lugar e você tiver a oportunidade de falar dele, arrisque. Foi porque alguém arriscou falar de Jesus para nós, que nós conhecemos a Jesus hoje. Foi porque alguém arriscou sair da sua casa e entregar um folheto, que nós o recebemos. Talvez até de cara feia. E tem pessoas lá fora, esperando que nós saiamos do conforto da nossa casa, dos nossos aplicativos, corramos o risco de ser rejeitado e preguemos a palavra de Deus. Talvez nós precisamos correr o risco de abraçar mais pessoas, ainda que o mundo nos ensina que nós devemos nos trancafiar em nossa casa.
Às vezes é preciso perder para ganhar. E isso você não vai ouvir em nenhum outro lugar senão no Evangelho. Às vezes é preciso perder para ganhar. Mas nós, no sentimento de autopreservação, que é natural, nós vamos sempre querer guardar, preservar. Não vamos nos arriscar. E aí, talvez nós estamos ganhando a nossa vida aqui, mas perdendo ela de verdade. Por isso que Deus precisa que nós percamos um pouco da nossa vida, talvez, para ganhar muito mais. Pense talvez se você não tivesse nunca saído da sua casa para vir aqui. Quantas bênçãos do Senhor, compartilhadas através dos relacionamentos com os irmãos, vocês estariam perdendo. Quantos cristãos estão nas suas casas agora, ouvindo as rádios, vendo pela internet, e eles poderiam estar aqui conosco, mas preferem, porque eles não querem arriscar. É essa mensagem que Jesus deixa para nós. É este ponto que nós queremos dizer para vocês. Nós precisamos mudar vidas e relacionamentos, mesmo com a nossa rotina. Mas nós só mudamos as vidas e os relacionamentos e fazemos diferença para as pessoas quando nós nos arriscamos. Se você não se arrisca a falar de Jesus no seu trabalho, se você não se arrisca a falar de Jesus para as pessoas, possivelmente, nesse exato momento onde você tem a oportunidade e não o faz, nada irá acontecer. Se você rejeitar falar de Deus para as pessoas, você não está compartilhando do amor. E quando você não compartilha o amor, isso é pecado. Por que é pecado? Porque é egoísmo. Uma vida egoísta, como o próprio nome já imbuído do seu conceito diz, é uma vida que olha só para o seu ego. Só para o ego humano. Só para nós. Primeiro eu. Primeiro eu. Nós estamos sendo massacrados culturalmente, psicologicamente, a agir dessa maneira. Primeiro nós. Jesus nos ensina aqui que primeiro são os outros. Porque no segundo ponto, ele vai nos mostrar algo que é preciso que vocês saibam. A palavra de Deus é confrontadora e nem todos reagirão bem como você espera. Admirarão sua palavra, mas o desprezarão. Isso é risco. Muitas pessoas, quando você começa a falar de Jesus para eles, eles falam assim: eu conheço Jesus, eu gosto do cristianismo, eu gosto das igrejas, a igreja é boa. É melhor ter uma igreja, alguns vão dizer, do que talvez ter um bar. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir pessoas dando anuência à igreja, dizendo: olha, que bom, meu filho está indo para a igreja, eu não vou, mas meu filho vai. A verdade é que existe algo muito perverso nisso aí. Porque a igreja, ela não foi feita para ser um lugar de passividade ou um lugar de admiração. A igreja é quando o movimento sobrenatural do Espírito Santo de Deus nos toca, nos convence de pecado, e assim nós somos então confrontados, que nós somos pecadores. Um verdadeiro crente, ele diz: eu sou um pecador. E muitas vezes ele se reconhece como um pior dos pecadores. Não existe uma balança que equilibre. Eu sou pecador, mas não tanto quanto ele. Isso é uma mentira. Porque todos pecaram. Se todos pecaram, eu pequei. E é importante que nós admitimos isso. É isso que é o evangelho de transformação. Quando você pensa, ou quando você é atraído a pensar que o seu vizinho é mais pecador que você não está vivendo a verdade do evangelho. Porque todos pecaram. E se nós não estamos pecando, se nós não estamos vivendo sob o domínio do pecado, é pela graça de Deus. Isso não vem de vós. Nenhum de nós tem nada de bom para dizer: hoje eu não vou pecar porque eu tenho uma virtude. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Quando uma pessoa ouve Jesus dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. O que eles responderam? Eles disseram assim, perguntaram:
Versículo 22. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam: não é esse o filho de José? O que eles estavam querendo dizer é: como que o Espírito está sobre você? Se nós conhecemos quem é a sua família, se nós vimos você correr aqui nas ruas de Galileia. E é isso que o inimigo muitas vezes vai tentar fazer conosco também. Escute, Jesus passou por isso, sendo todo poderoso. Você que não tem nada, nenhum poder, vai passar por isso também. Às vezes você vai querer dizer do amor de Deus para pessoas que te conhecem. As pessoas vão dizer: imagina, eu sei de onde você veio, eu sei da tua história. E aí nesse momento nós não podemos, irmãos, em maneira nenhuma nos acovardar. Nós temos que ser realmente desafiadores e dizer: eu conheço melhor os meus pecados do que qualquer um. E é por isso que eu sei que a graça pode libertar um pecador. Essa é a mensagem que nós temos que ter. Certa vez, em um evangelismo que estávamos fazendo, uma pessoa perguntou a um amigo meu: escuta, por que na igreja de vocês todo mundo é ex alguma coisa? Todo mundo é ex-drogado, ex-prostituta, ex-ladrão, todo mundo é ex. E ali eu creio que o Espírito Santo usou ele, porque a ideia daquele homem era envergonhar a igreja, dizer que a igreja é um lugar de pessoas que estão mentindo, com hipocrisia. Mas isso não é a verdade. A verdade é que a igreja é um lugar de pessoas que foram transformadas. E aí ele, sendo usado por Deus, ele disse: talvez porque quem não está lá dentro ainda é, e quem está lá dentro já não é mais. Então talvez sim, nós já fomos em algum momento, como a própria Bíblia diz, roubamos ao Senhor, fomos inimigos de Deus, mas hoje nós somos amigos, transformados. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus diz: olha, talvez você não creia. E havia muitas viúvas lá em Israel, que poderiam ser beneficiadas pelo poder de Deus. Ele estava se referindo àquela viúva que iria morrer com seu filho, porque estava passando por uma grande fome. E aí, como ela abrigou o profeta, ela ficou sendo mantida pelo poder de Deus. E o azeite não acabava da botija, e a farinha não acabava na panela. E eles passaram longos tempos ali sendo provados, cada dia, pingando um pouquinho de azeite, juntando a farinha, fazendo pão, tendo a sua refeição. E o milagre de Deus era apresentado para eles a cada dia, a cada dia. E aí Jesus diz isso para eles: olha, tinha muitas viúvas que poderiam experimentar esse milagre, mas foi a estrangeira, porque os da sua própria pátria não reconhecem. A própria família às vezes não reconhece o bem de Deus. Mas isso não é um motivo para você se acovardar e falar: eu não vou pregar para os meus familiares, eles não acreditam em mim. O que Jesus está dizendo é justamente o contrário. Ouse, arrisque, não se importe com isso, não se importe que eles não vão te valorizar. Deus valoriza este momento da sua história. E é isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele começa a pregar. Jesus, ele começa a dizer a eles: escute, o confronto que eu estou fazendo com vocês é para que vocês entendam que é necessário que vocês sejam o quê? Verdadeiros adoradores de Deus. Que vocês entendam e compreendam que há algo sobrenatural, poderoso, mas que ele só será entregue se você aceitar. Enquanto vocês estiverem recusando, enquanto vocês estiverem vivendo na sua normalidade, covardes, vocês não vão experimentar nem os milagres, nem o sobrenatural de Deus. E aí, nós pensamos agora de uma maneira contemporânea: como que eu posso experimentar o milagre, o sobrenatural de Deus? Você pode experimentar o milagre, o sobrenatural de Deus quando você precisar, não para cumprir com seus próprios desejos e deleites, mas quando você se colocar em posição de salvar ao outro. Se você precisar resgatar vidas,
se você precisar orar por enfermos, se você precisar pregar a corações, é aí que você experimenta o sobrenatural de Deus. Deus não vai dar a você nenhum milagre de cura se você não orar para alguém que está enfermo. Você só vai testemunhar o milagre de uma cura se você orar por alguém que está enfermo. Você não vai testemunhar o milagre da conversão se você não pregar a palavra salvadora de Cristo a alguém. Você pode assistir alguém vivenciando isso, mas Deus quer que você vivencie isso. É isso que Ele está dizendo para os judeus. É isso que Ele está dizendo. Jamais recuse uma oportunidade. E eles vão admirar sua palavra, mas vão te desprezar. Haverá um desprezo que é uma luta sobrenatural. Haverá esse desprezo. E é por isso que muitas vezes nós não queremos pregar. Nós queremos ser o bom amigo. Há um termo americano que diz que é o nice guy. Então, se são beberrões, nós queremos também ser beberrão. Se eles são devassos, nós também não nos importamos com a devassidão. Se eles são imorais, nós compactuamos com a imoralidade. Porque nós queremos estar na zona de conforto. Nós queremos estar bem. Agora, se no grupo que você está, há uma oportunidade de você lutar contra a imoralidade, e você o faz, certamente eles desprezarão. Mas eles não estão desprezando você, eles estão desprezando aquilo que é contrário às suas vidas, porque você está mostrando para eles que ele é imoral. Você está mostrando para ele que ele é devasso. Através do quê? De um comportamento santo. Através de um comportamento ilibado. Por isso, eles ficam tão admirados com as palavras de Jesus, mas ao mesmo tempo eles desprezam, porque Jesus está dizendo para eles, na verdade, vocês são incrédulos. Vocês sabem a Torá de trás para frente. Conhecem todo o Navim, o Ketuvim, conhecem todos os livros. Mas vocês não acreditam. Vocês não acreditam. E é isso que vai acontecer muitas vezes. Você vai pregar e as pessoas não vão acreditar. Mas a beleza disso é que a segurança da salvação e dos milagres não está nas suas mãos. Está nas mãos de Deus. E para nós encerrarmos aqui o último ponto, que tem a ver com esse desprezo, é que as pessoas ficaram furiosas com Jesus. Muitos vão ficar furiosos com você. E aí é uma escolha entre a gente aceitar a fúria humana e desobedecer a Deus, ou obedecer ao Senhor. E saber lidar com esta fúria humana, da qual Deus pode nos livrar. E é isso que Deus faz. Eles reagem a tudo isso, eles são expostos, e eles levam Jesus para ser lançado ali daquele pináculo, daquele lugar que a cidade havia sido formada. E eles tentam ali jogar Jesus, mas acontece o maior milagre que poderiam testemunhar. Mas ele passou por entre a multidão e seguiu o seu caminho. De alguma maneira, que a Bíblia não nos relata, Jesus passa pela multidão, imperceptível. E ele é salvo, porque não era o momento dele, não era chegada a hora. E eu quero dizer que a fúria do homem tem um limite, e esse limite é dado por Deus. Nenhum humano pode tocar a sua vida, nem Satanás pode tocar na sua vida, sem a permissão de Deus. Por isso, ouse, por isso, arrisque a viver algo sobrenatural na sua vida. É algo que a gente precisa realmente estar cheio de Deus e falar: Deus, eu preciso falar. Talvez você mora há 20, 30 anos, tem uma vizinhança com alguém, você nunca falou que você é crente, você nunca falou que é cristão. Talvez esta noite é o dia de você romper com isso. Talvez o testemunho que você tenha dado não tenha sido bom. Talvez essa noite é o momento de você rever seu conceito e dar um bom testemunho.
Talvez você é o crente, é o cristão, mas é o que perturba a sua rua. Então é o momento de você parar com isso. É o momento de você dar testemunho de Deus. É o momento de você fazer as coisas corretas. Talvez você tenha sido um cristão, declaradamente cristão, mas tem tomado emprestado e não tem devolvido. Tem dado o famoso calote na praça. O que Deus nos chama, vamos ousar, vamos nos arriscar. Vamos devolver o que emprestamos. Vamos pagar o que devemos. Porque isso é uma vida de risco. E talvez você possa estar pensando, mas se eu pagar, como que eu vou fazer com as minhas contas? É aí que você vai testemunhar o sobrenatural de Deus. É aí que você vai testemunhar a fidelidade do Senhor. É aí que você vai experimentar os milagres do Senhor. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui à frente, porque nós vamos ser desafiados. E o nosso desafio começa, nós falamos que Deus é bom e a bondade dele tem que ser espalhada para todos. E como você consegue demonstrar que Deus é bom? Se você já vivenciou a bondade dele na sua vida. Se você nunca experimentou a bondade de Deus na sua vida, não tem como você dizer para alguém que ele é bom. Se você adora Deus e diz que ele é o eterno, que ele é o todo-poderoso, mas isso não é uma verdade para a sua vida, você se torna como aqueles judeus que estavam na sinagoga. É só teoria, é só discurso, não existe a prática. Correr risco é viver uma vida prática com Deus. É isso que o Senhor nos ensina nesta noite. Aprendei de mim. Eu queria pedir para você agora fechar os seus olhos e examinar o seu coração, porque talvez essa é uma palavra que confronta primeiro o pregador e que diz, olha, a vida que você vive talvez não é a vida que Deus quer que você viva. Por isso eu quero que você se examine. Eu quero que você esteja olhando para dentro de você, que você esteja perguntando, Deus, eu acredito na libertação, eu acredito nos milagres, eu acredito que eu posso ser liberto, ou eu só ouço que Deus liberta os cativos, mas eu mesmo sou escravo do meu próprio pecado, da minha própria ignorância. É isso que Deus está desafiando você. Enquanto nós ministramos a música Rendido Estou, eu quero desafiar você a vir até aqui à frente, e nós vamos orar. E o desafio que eu faço é para você dizer, Senhor, eu quero correr risco. Eu quero correr um risco. Eu não sei como vai ser, eu não sei qual a garantia, mas eu quero correr esse risco. Então, enquanto vocês louvam, sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos todos juntos orar. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh,
para a igreja se colocar em pé. Eu vou pedir aqui para nós darmos as mãos aqui. Dê as mãos uns aos outros. Nós vamos orar. Eu queria pedir para você, igreja, dar as mãos uns aos outros também. Como nós pregamos sobre risco, talvez ainda exista alguém que não se arriscou e vir até aqui. Eu queria desafiar, se arrisque e vem. Nós vamos orar. Eu vou pedir para os irmãos vir, dar um passinho para cá, por gentileza, só para eu ficar aqui posicionado. Eu quero orar com vocês. Feche teus olhos e oremos. Querido e bondoso Deus, nós queremos nos arriscar, Senhor. Pai, nós não queremos nos importar, Senhor Deus, com a cultura, com a sociedade, mas nós queremos, Senhor Deus, ser agentes de transformação, ó Pai, usados pelo Senhor. Nós sabemos que seremos talvez criticados, talvez desprezados, talvez, ó Pai, pessoas olharão para nós com fúria, mas nós sabemos que todas as coisas são Tuas, tudo é Teu, Senhor Deus. Por isso toma nas nossas mãos agora. Pai, eu quero pedir por toda a igreja que está aqui reunida, mas em especial por esses irmãos que ousaram vir até aqui à frente. Pai, que o Senhor os use poderosamente para a honra e glória do Senhor. Que, ó Pai, eles possam impactar vidas, que vidas sejam transformadas, que relacionamentos sejam transformados. Porque nós não transformamos vidas sentados nas nossas cadeiras, nas nossas poltronas, Senhor Deus, vendo, Senhor Deus, os nossos aplicativos de celulares, mas nós transformamos vidas quando somos cheios do Senhor, quando vamos, Senhor Deus, ao campo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos demonstrado. Pai, usa, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, ser, ó Pai, acomodados em nossos lares, Senhor Deus, vendo, Senhor Deus, pessoas morrerem, vendo a violência acontecer, vendo, Senhor Deus, as violências domésticas nos lares, mulheres apanhando, ó Pai, homens, Senhor Deus, sendo mutilados. Deus, e a igreja passiva, lendo a Tua palavra e orando e agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Mas Deus, nós queremos orar ao Senhor por algo diferente, que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos avive, que o Senhor, ó Pai, nos tire da nossa zona de conforto. Senhor, o Senhor deixou o seu lugar de glória, ó Pai, nenhuma sala de quarto, nenhuma, Senhor Deus, poltrona pode ser comparada aos céus, e ó Pai, o Senhor deixou os céus dos céus para vir até aqui, para morrer no madeiro. É esta pregação nesta noite, e é isso que nós queremos ser, ó Pai, não queremos ser acomodados, mas queremos ser confrontados pelo Senhor, para fazer o bem para a nossa família, o bem para os nossos irmãos, o bem para os nossos pais, o bem para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. Às vezes nós falamos que gostamos tanto, ó Pai, dos nossos amigos e colegas, mas eles estão indo para o inferno e nós não nos importamos com isso, ó Deus. Nós nem pregamos mais o inferno, Senhor Deus, porque nós achamos que todos serão salvos, Senhor Deus, mas a Tua palavra diz que aqueles que creram serão salvos, mas aqueles que não creem já estão condenados. Por isso, Senhor, nos desperta para falar do Teu amor, ó Pai, que há pessoas aqui nesta noite que o Senhor tem chamado para a obra, Senhor Deus, e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor liberte, que o Senhor, ó Pai, realmente quebre as prisões, as cadeias. Há pessoas que estão cegas, que elas possam enxergar não somente a visão natural, mas o sobrenatural do Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós oramos agora, Deus bondoso, que a comunhão do Teu Espírito Santo, que o consolo, ó Pai, que o conforto do Senhor para as nossas vidas seja derramado sobre nós, desde agora e para todos sempre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abraça o seu irmão, cumprimente ele. Saiam daqui espalhando a graça do Senhor, que a IBAGE possa ser uma referência de Deus para a salvação daqueles que precisam. Deus abençoe. Uma ótima semana.